A paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Convido vocês a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia. Você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais, se possível, abra a sua Bíblia também. Acompanhe conosco a leitura de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 4. Graças a Deus, podemos estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, para junto podermos oferecermos o nosso culto ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 4, que diz o seguinte: reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar ajuda do Senhor. Graças a Deus. O que nós aprendemos nesse versículo? O rei Josafá, vieram contra ele os reinos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, vieram contra Judá. E uma das primeiras coisas que o rei Josafá fez, foi buscar ao Senhor. Quando nós lemos esse capítulo, nós entendemos que Josafá ele não confiou nas suas próprias forças, Josafá não confiou no seu exército, mas uma das primeiras coisas que ele fez, e é o que nós devemos fazer, você que está aí na sua casa juntamente com a sua família, é o que nós devemos fazer. A primeira coisa, irmãos, é orar ao Senhor, é buscar ao Senhor, por aquilo que às vezes nós não temos o controle, nós achamos que é demais para nós, que não vai haver solução. E aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, nós vemos a história de Josafá, que ele buscou ao Senhor, e quando ele buscou ao Senhor, o Senhor disse para ele: olha, vai lutar com aquele povo, mas ele disse o seguinte para Josafá: essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Graças a Deus que Deus toma as nossas batalhas, Ele nos ajuda, Ele peleja por nós. E Josafá, irmãos, quando nós lemos esse capítulo todo, ele não teve que lutar em momento algum, porque quando ele chegou ao lugar que Deus falou para ele chegar, só havia cadáveres, só havia corpos. Deus havia lutado por eles, e quando Deus luta por nós, nós podemos ter a confiança que a vitória é certa no nome de Jesus, e que isso venha a ser uma verdade nas nossas vidas nesta noite, no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por podermos estarmos aqui na tua casa mais uma vez essa semana, para junto podermos te louvar, te engrandecer, ó Pai, e que nessa noite nós viemos ter fé, ó Pai, que nós viemos ter fé que o Senhor é um Deus, é o nosso general de guerra, é o Senhor que peleja por nós, é um Deus que nós sabemos que aquilo, ó Pai, que é impossível para o homem, é possível para o Senhor. Ó Deus, julga as causas nesta noite, ó Deus, entra com a cura, com a libertação, ó Deus, entra com a provisão, entra com portas abertas na vida do teu povo nesta noite, é o que nós te pedimos e te rogamos no nome de Jesus, amém. Amém, vamos louvar, porque enquanto louvamos, o Senhor luta por nós, amém? Ele batalha as nossas guerras. Vamos louvar ao Senhor, que é grande em poder. Ouve a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda, né? E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Eu já posso sentir a presença do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e que nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Erga suas mãos e declare: queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia ao Senhor. Oh, Senhor, seja louvado. Oh, estamos aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Receba a nossa adoração. Ache em nós, ó Pai, verdadeiros adoradores. Acha aqui, Senhor, no meio do teu povo, verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, pois é esses que o Pai procura. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, quantos podem dar graças por estar na casa do Senhor nessa noite? Aleluia, graças a Deus, Senhor, obrigado. Amém, Senhor. Muito bom nós estarmos na casa do Senhor. Aproveitando essa oportunidade, nós estaremos orando pelas nossas ofertas. Pegue a sua oferta nessa noite. O Gessé estará orando pelas ofertas. Em seguida estará louvando ao Senhor novamente. Senhor, consagramos a Ti esse momento. Consagramos a Ti, Senhor, as nossas ofertas. Receba, Senhor, uma porção daquilo que o Senhor tem nos confiado. Que o Senhor multiplique na vida de todos aqui, ó Pai. E que nunca falte o mantimento, o pão, o suprimento na vida e na casa de cada um. Abençoa a Tua igreja e receba, Senhor, a nossa oferta. Em nome de Jesus. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Os irmãos podem se assentar, fique à vontade. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor.
estar ao teu lado, Senhor. Amém. Paz ao Senhor, irmãos. Paz ao Senhor a todos que estão aqui na igreja e também aos que estão nos acompanhando de casa. Vamos ler a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nas duas últimas terça-feiras que nós estivemos aqui, nós estudamos o capítulo 8 de Romanos. Na primeira terça, nós falamos sobre a glória futura, e na última terça sobre a segurança, né? A segurança que nós temos mediante a palavra de Deus, mediante a graça do Senhor. Hoje, continuando com a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos meditar um pouco os 2 primeiros versículos do capítulo 12. Nos capítulos anteriores dessa carta, o apóstolo Paulo ele expõe um panorama da situação da humanidade diante de Deus. Ele fala bem claro daquilo que nós éramos, né? Daquilo que o homem era, daquilo que o homem sem Deus é. Então, é isso que ele fala do capítulo 1 até o capítulo de número 11. E ele fala dessa situação e também ensina a postura do novo convertido, a postura daquele que nasceu de novo, a postura do crente, né, em Cristo Jesus. Então, Paulo traz um ensinamento nesses primeiros 11 capítulos, que todos os homens, sem exceção, pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Paulo deixa claro, olha, todos os homens pecaram, todos, sem exceção. E por pecarem, foram destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, né? Paulo fala também que somente pela fé teremos novamente vida com Deus. Primeiro, ele deixa claro que nós fomos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, e que agora somente pela fé, através da graça de Deus, é que nós podemos ter novamente vida com Deus. Romanos 1, 17. Fala ainda que há uma luta ferrenha entre a carne e o espírito. Romanos capítulo 7 fala tudo sobre isso, né? Sobre a luta da carne e do espírito. Que temos toda a segurança em Cristo Jesus, o capítulo 8, que nós estudamos na terça-feira passada, né? Que nós temos segurança na vida presente
e temos a certeza da salvação. Então, temos segurança também na vida futura, né? Temos a certeza de que nós somos salvos. Esses ensinamentos de Paulo, ele nos prepara para viver a teologia prática, para viver o Evangelho de forma simples, para viver o Evangelho de forma segundo o plano de Deus, segundo o projeto de Deus. Nos capítulos 12 e 14, agora, começando aqui no capítulo 12, o apóstolo muda o foco. Ele muda o foco da sua argumentação, né? E agora ele começa o capítulo 12 fazendo um pedido. Ele diz assim: rogo-vos, pois. Então Paulo está pedindo, né? Ele está pedindo aos seus irmãos na fé, e a nós também, que somos seus irmãos também, ele está pedindo um comportamento extremamente sério e ético, baseado nos ensinamentos que ele promoveu até o capítulo de número 11. Mas ele só faz isso, ele só faz essa exigência, ele só faz esse pedido a todos nós, depois de escrever 11 capítulos, do capítulo 1 até o 11, ele escrever sobre a doutrina do Evangelho, sobre a doutrina da salvação. Então, ele entende que nós já estamos preparados, né, para atender esse pedido que ele faz agora. Então ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É um pedido, né? Um pedido sério, um pedido assim, bem entusiasmado mesmo. Ele disse: rogo, eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus. Ele poderia estar dizendo assim no nosso linguajar atual: olha, eu peço a vocês, pelo amor de Deus, que façam isso, que obedeçam a palavra, que preste atenção naquilo que foi ensinado. Então ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo está pedindo insistentemente para que os irmãos obedeçam os ensinamentos de Deus. Está pedindo para que nós ofereçamos sacrifícios de obediência. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, o sacrifício da nova aliança, o sacrifício no Novo Testamento é obediência. Na antiga aliança se sacrificava animais, né? Para aplacar o pecado, para apagar o pecado, para encobrir o pecado. Mas agora, na nova aliança, no Novo Testamento, o sacrifício que é pedido, que é exigido, é o sacrifício de obediência. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então é isso que Paulo está pedindo a todos nós. E o apóstolo Pedro também pede algo semelhante. 1 Pedro, capítulo 2, do verso de 1 a 3. Pedro disse assim: deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimento, e invejas, e toda murmuração, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo, se é que já provaste que o Senhor é bom. O apóstolo Pedro, né, nesse caso aqui, está dizendo, olha, está pedindo também, né? Deixe toda a malícia, deixe tudo aquilo que você fazia anteriormente, né, antes de conhecer a Jesus. Mas agora, haja como um novo nascido, um nascido de novo, né? E que vá crescendo na graça e no conhecimento. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Ou então, se é que você se converteu mesmo. Se é que você é um verdadeiro crente. Então, haja dessa maneira, se poste dessa maneira, né? Como um novo homem, como uma nova mulher.
O apóstolo Pedro, ele sabe que a conduta ética que ele pede aos crentes só é possível para aqueles que aceitaram e experimentaram a bondade e o amor de Deus. Obedecer a palavra de Deus, obedecer os ensinamentos do Senhor, só é possível para quem aceitou a Jesus como único e verdadeiro Salvador de sua vida. Só é possível para aqueles que aceitaram e experimentaram a bondade e o amor de Deus. Quem não aceitou, não pode obedecer, não tem como obedecer, e Pedro sabia disso. Da mesma forma, Paulo está rogando para que todos aqueles que já experimentaram essa mesma bondade e misericórdia. Paulo não está falando para descrente, não. Ele está falando para crente. Para os crentes romanos, os crentes de Roma, né? Não os crentes romanos. Havia romanos também, mas havia outros também, gentios, judeus, os crentes de Roma. Paulo está falando para eles, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já passaram pelo novo nascimento. Porque ele sabe que só esses que experimentaram a misericórdia, o amor, a graça de Deus, podem obedecer a Deus. Ele faz esse pedido acreditando que seus irmãos em Cristo entenderam o que for escrito nos capítulos 1 ao capítulo de número 11. Ele acredita que os irmãos leram estes capítulos, que os irmãos entenderam a sua mensagem, entenderam o que ele estava ensinando, então agora ele faz esse pedido, né? Porque ele sabe que se os irmãos leram, se os irmãos entenderam, se os irmãos compreenderam o que ele ensinou, agora eles podem viver plenamente o Evangelho de Cristo Jesus. Agora eles podem obedecer, né? Porque eles já entenderam, já compreenderam. Para Paulo, a dádiva da salvação que alcançou todos nós, a graça maravilhosa, né? A graça gloriosa, ela merece toda a nossa vida, com gratidão. Ela merece um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, por isso ele faz esse pedido, né? O que Paulo deseja para os seus irmãos em Cristo, e para todos nós também, é que nós possamos experimentar e desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um processo. Nós recebemos a Cristo, aceitamos a Cristo, nós aprendemos de Cristo, aprendemos sobre a doutrina, aprendemos sobre aquilo, a forma que devemos nos portar, sobre a nossa conduta. Agora nós aplicamos todo este aprendizado, e aí nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Esse é o crescimento espiritual, é o amadurecimento espiritual, é o desenvolver da nossa salvação. Começamos aceitando, depois somos ensinados, somos preparados, e agora nós cumprimos aquilo que aprendemos, nos portamos de acordo com a vontade de Deus e experimentamos na nossa vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentamos as bênçãos do Senhor, experimentamos a proteção do Senhor, experimentamos o conforto do Senhor, esperamos a maravilhosa esperança que Deus nos dá, que é a vida eterna. Somos colocados nas regiões celestiais agora. Estamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Paulo deixa claro que existem algumas condições para experimentarmos a vontade de Deus. Paulo diz que é necessário que façamos algo para desfrutarmos dessa vontade. A primeira coisa é que precisamos obedecer a palavra. Segundo, precisamos consagrar a nossa vida.
Apresenteis o vosso corpo, apresenteis um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Isso é consagração. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É consagração da nossa vida. Paulo está falando de uma vida consagrada diante de Deus, de uma vida separada para Deus, de uma vida de adoração a Deus. É isso que Paulo fala aqui. Em primeiro lugar, nós devemos nos apresentar. Paulo diz, apresenteis, né? Então nós temos que nos apresentar. Observamos que nos é solicitado um sacrifício vivo. Nós nos apresentamos, nós tiramos o nosso tempo, separamos o nosso tempo, louvamos a Deus, adoramos a Deus, glorificamos o nome do Senhor. Este é o nosso sacrifício vivo. Mas ele também tem que ser santo, que é o nosso culto racional. Racional porque nós temos consciência daquilo que estamos fazendo. Não é algo mecânico, não é algo ensaiado, não é algo treinado. É algo consciente. Nós temos consciência do louvor, da adoração que estamos prestando a Deus. Então, o nosso culto racional é apresentar, oferecer o nosso corpo a Deus através de um viver prático, né? Por que um viver prático? Porque é um viver diário. Porque não é só na igreja. Não é só aqui que nós louvamos. Não é só aqui que nós adoramos. Não é só aqui que nós apresentamos a Deus um sacrifício vivo. Mas é em todo lugar, é onde nós estivermos. Aonde nós estivermos inseridos, nós estamos louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, apresentando a Deus o nosso sacrifício. Sacrifício de santidade, de obediência. No entendimento de Paulo, tudo que Deus fez por nós merece uma entrega total, irrestrita de nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, ele nos constrange a adorá-lo, nos constrange a obedecê-lo, nos constrange a louvar o seu nome. O amor que Deus derramou por nós, o amor que Jesus Cristo derramou por nós na cruz do Calvário, e que o Espírito Santo derramou em nosso coração. Então, nós adoramos a Deus não por obrigação, não porque somos coagidos, mas porque nós entendemos que o que Deus fez por nós é grande. É grandioso o que Deus fez por nós. Nós estávamos indo para o inferno. Era o nosso destino. E agora nós estamos indo para o céu. É muita coisa. Então, quando nós entendemos isso, nós apresentamos a Ele o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um certo pregador disse, certa vez, a um líder você segue, a um chefe você obedece, a um profeta você ouve, de um mestre você aprende, mas a Deus você adora. A Deus nós adoramos. Não há outro relacionamento possível com Deus. Ou nós rejeitamos a Deus, ou nós adoramos a Deus. Não há meio termo. Ou se rejeita, ou adora. E nós adoramos. Nós escolhemos adorar. Nós estamos preparados para adorar. Porque nós já nascemos para adorar. Mas nós nascemos de novo para adorar mais ainda. Porque agora nós estamos próximos de Deus. A nossa adoração ela é racional.
A nossa adoração ela é direta ao trono da graça. Não temos intermediário na nossa oração. É uma ligação direta com Deus. É próximo de Deus, é perto de Deus. Nós adoramos, nós sentimos Deus perto de nós, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração. Adorar a Deus é a razão da nossa existência. Fomos criados para isso, para adorar, né? Temos a vocação de adorador. O homem, em geral, ele é um adorador. E quando ele não adora a Deus, certamente ele vai adorar outra coisa. Porque é natural dele adorar. Mas quando o homem tem um entendimento da existência de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, então o homem adora a Deus. E quanto mais ele adora a Deus, mais ele se aproxima de Deus. A razão da existência da igreja, a razão principal, a razão primordial, é adorar a Deus. É evidente que a igreja tem outras razões para existir, para estar na terra. Uma das principais é anunciar a palavra, é pregar o evangelho, né? Anunciar as boas novas. Mas a principal razão da igreja é adorar a Deus, é adorar o nome do Senhor. Esse é o culto racional, irmãos. O culto racional que nós devemos oferecer. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Os irmãos estão entendendo que o nosso culto racional, ele não é apenas na igreja, ele é em todo lugar, né? Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O trabalho que eu faço, as coisas que eu faço no meu dia a dia, seja para a glória de Deus. É por isso que a palavra diz, olha, tudo que você fizer, todo o trabalho que você realizar, faça como para o Senhor, e não para o homem. Porque é para a glória de Deus, né? O trabalho bem feito é para a glória de Deus. O trabalho que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Outra condição que está implícita aqui também, né? Para que nós experimentamos a boa e perfeita vontade de Deus, é moldar-se a Cristo. Moldando-se a Cristo, né? Aqui no verso de número 2, ele diz, e não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. Não viva conforme este século. Não molde-se conforme este século, né? Então, molde-se conforme a Cristo. E não vos conformeis com esse século. Conformar é uma palavra grega, e o significado dela é moldar, assumir a forma. Então, conformar é assumir a forma. Então, conformar com este século, e século aqui significa os padrões e costumes do mundo. Então, conformar com este século é conformar com o mundo, é conformar com os costumes do mundo, é conformar com os padrões do mundo, é viver a forma do mundo. Isso é conformar com o mundo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não vos conformeis com este século. Ele está dizendo, não amoldeis com os padrões do mundo. Não vivam na forma que o mundo vive.
Não viva os costumes do mundo. Não conforme, né? Não se amolde. Não viva a forma do mundo. O ser humano, ele tem uma capacidade enorme de se adaptar. Deus nos deu isso, né? Essa capacidade de adaptação. E por isso o homem, ele vive e ele sobrevive nas mais diversas condições climáticas e sociais também. Existem comunidades que vivem no deserto, existem comunidades que vivem na Antártica, né? Que são ambientes totalmente difíceis de se viver, mas os homens se adaptam. Porque eles têm essa capacidade de adaptação. Existem pessoas que vivem na mais extrema pobreza, também é uma adaptação. Na África existem países que as pessoas só fazem uma refeição por dia. É uma adaptação. Então o homem tem essa capacidade de se adaptar. E é assim também que aprendemos a conviver com as pessoas, com pessoas diferentes, com situações diferentes. Nós nos adaptamos a um novo emprego, uma nova escola, uma nova cidade. Nós nos adaptamos até com uma perda. Perda de um parente, perda de um amigo, nós nos adaptamos. Temos essa qualidade de nos adaptar. E essa qualidade, ela nos ajuda, né? Mas também pode nos atrapalhar. A qualidade de adaptação pode atrapalhar a nossa vida espiritual. E devemos estar atentos a essa excepcional capacidade que temos, né? Porque nós corremos o risco de nos adaptar excessivamente ao mundo. Corremos esse risco de nos adaptar, de nos conformar com o mundo, né? E de nos adaptarmos a ele. Isso ocorre quando começamos a tomar a forma do mundo. Quando começamos a observar o proceder do mundo e começamos a proceder da mesma maneira, da mesma forma. Passamos a tomar a forma do mundo. Por isso Paulo diz, não vos conformeis. Não tomem a forma do mundo. Não viva como o mundo vive. Não viva como as pessoas do mundo vivem. Não se adaptem ao mundo, né? Fique com a palavra de Deus. Fique com aquilo que está ensinado na Bíblia, na palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele pode cobrar essa postura de seus irmãos e de nós também. Ele pode cobrar porque ele nos ensinou claramente que fomos escolhidos por Deus para termos outra forma. Fomos escolhidos por Deus para termos a forma de Cristo, né? Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Então nós fomos escolhidos, nós aceitamos ao Senhor, aí nós fomos predestinados à salvação, depois de ter aceitado ao Senhor. Nós passamos por todo esse processo para sermos conforme Cristo, conforme o Senhor Jesus Cristo. Nós crentes foram chamados para ter a mesma forma do nosso Senhor Jesus. Isso é santificação, irmãos. Isso é parecer com Jesus. Isso é ser mais parecido com Jesus a cada dia, a cada momento da nossa vida. E Jesus Cristo é o modelo. Ele é o padrão. Por isso, quando Paulo exortou os irmãos a imitá-lo, Paulo fez isso porque ele mesmo, ele próprio, imitava Cristo, né? Então ele disse em 1 Coríntios 11, versículo número 1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo.
Paulo está dizendo, olha, vocês precisam imitar a Cristo. Mas se tem dificuldade, se vocês não estão vendo Cristo, então sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele chama para si a responsabilidade, né? Em Efésios 5:1, o próprio Paulo escreve, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Jesus Cristo é o nosso padrão de santidade, padrão de obediência. Ele é o nosso padrão. Temos que ser imitadores do Senhor Jesus. Então, o nosso chamado é para que nos amoldamos ao padrão de Jesus. O nosso chamado é para influenciar pessoas, para que elas não vivam mais segundo os costumes do mundo, né? Nós somos chamados para isso, para viver a maneira de Cristo, a forma de Cristo, para que possamos influenciar as pessoas. Se nós vivermos de qualquer jeito, de qualquer maneira, desleixadamente, não vamos atrair ninguém. Não faz diferença. Temos que viver da forma que Jesus viveu. Amar como Jesus amou. Proceder como Jesus procedeu. Porque isso é que vai atrair as pessoas. Isso é que vai testemunhar que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir. Temos que assumir a responsabilidade de mostrar às pessoas qual é o padrão correto. Lembra de Paulo? Paulo, ele assumiu a responsabilidade de mostrar para os irmãos que aquele era o padrão correto de santidade. E nós temos que assumir também essa responsabilidade, porque as pessoas têm dificuldade de ver a Jesus. As pessoas têm dificuldade de conhecer a Jesus. Então eles vão ver a Jesus através de nós. Através da nossa conduta, através do nosso viver diário. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, para apresentarmos esse padrão correto, o padrão de Deus para todos. Precisamos conhecer bem a sã doutrina e colocá-la em prática, cumprindo assim o chamado para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. É um cuidado que eu e que você deve ter. Ser parecido com Jesus. Quando a pessoa olhar para mim, quando a pessoa olhar para você, tem que ter uma diferença. Para que ela se sinta atraída, para que ela veja uma solução para a sua vida, para que ela veja uma esperança para a sua vida, através de nós, né? Nós somos testemunhas vivas, estamos andando por aí, né? Trabalhando, comprando, vendendo, e as pessoas estão olhando para nós. Por isso que a gente tem que ter este padrão de Jesus, a forma de Jesus. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo diz, olha, rogo, irmãos, que apresente o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis a boa e perfeita vontade de Deus. Não vos conforme com o mundo, não viva de acordo com o mundo, mas renove a sua mente. Renove a sua mente, né? Renove a sua mente para que possa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Então ele diz, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós vivemos uma época em que as pessoas buscam muito inovação. Vamos inovar, né? Vamos inovar aqui, vamos inovar ali, uma inovação de uma maneira, de uma forma, mas não precisamos muito de inovação não, irmãos. O que nós precisamos é de renovação. Renovar a nossa mente a cada dia.
para que sejamos transformados de glória em glória. A renovação traz transformação na nossa vida. E a transformação traz renovação. A palavra transformação é também de origem grega. É metamorfose. É uma transformação radical, né? Significa transfigurar. É a transformação de um ser em outro ser. E nós conhecemos bem a metamorfose da lagarta, que se transforma numa borboleta. Um ser se transformando em outro ser. Um ser que rasteja, transformando num ser que voa. Olha a grandeza, o tamanho dessa metamorfose, né? Dessa transformação. Isso também acontece conosco, né? Então, Paulo disse, olha, transformai-vos. Mas transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. Em nosso caso, essa transformação ocorre quando permitimos que o Espírito Santo nos corrija. Quando nós não anulamos o Espírito Santo, quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos corrija, nos exorte, mude o nosso modo de pensar, mude o nosso modo de decidir, mude o nosso modo de agir. E a palavra grega metamorfose, ela ainda ocorre em 2 lugares no Antigo Testamento, né? Em 2 textos. Em Mateus 17:12, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Transfigurou-se, transformou-se. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. 2 Coríntios 3:18. O padrão de transformação é a glória de Cristo, né? Esse é o padrão que nós devemos alcançar quando nós transformamos. Na transfiguração, os discípulos viram a glória de Cristo. Quando Jesus se transfigurou ali, né? Quando ele se transformou ali, os discípulos viram a glória de Cristo. O Espírito Santo revela Cristo a nós. E nós vemos a glória de Cristo através do Espírito Santo. E pela contemplação de Cristo, nós, os crentes, nós somos transformados de forma crescente, né? É por isso que a gente precisa orar, né? Porque quando nós oramos, estamos na presença de Deus. Quando nós oramos, estamos tendo comunhão com Deus. Quando nós oramos, quando nós adoramos, nós estamos na presença do Senhor. E aí nós podemos contemplar a glória do Senhor. E quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de forma crescente. Nós ficamos melhores, né? Nós melhoramos. Sem a obra de Cristo e o ministério do Espírito Santo, nenhuma transformação seria possível. Nenhuma transformação é possível sem a obra de Cristo e sem o ministério do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas não são transformadas. Não são transformadas porque não aceitam a Jesus. Não são transformadas porque não dão ouvidos à palavra do Senhor. Não são transformadas porque não permite que o Espírito Santo os convençam do pecado, da justiça e do juízo. Então não há como eles serem transformados. Paulo diz, transformai-vos, dirigindo-se aos crentes, aos que nasceram de novo, né? Eu acabei de falar daqueles que não são transformados, porque não ouvem, porque não aceitam, porque não recebem, são descrentes. Mas agora aqui Paulo está falando aos crentes, aos que nasceram de novo. Isso quer dizer que essa transformação é um processo, né?
Santificação, processo. Somos transformados como recebemos Jesus e continuamos a ser transformados no decorrer da nossa vida cristã. Paulo está dizendo então, vocês já foram transformados, mas continue nesse processo, né? Continue nesse processo de transformação. Permitam que essa transformação tome conta de suas vidas. Permita que a transformação da mente e do caráter se manifeste em transformação de conduta. E essa transformação é essa transformação que exclui a confirmação e vice-versa, né? Quando somos transformados, não conformamos com o mundo. Quando não conformamos com o mundo, somos mais transformados pela renovação da nossa mente. A renovação da mente é o meio para a transformação do novo homem. Então, a transformação do novo homem, ela é o resultado da renovação da mente. E a palavra renovação, ela significa ideia de melhoria qualitativa ou contínua mudança para melhor. Então, renovação é isso. Olha, eu estou sendo renovado, eu estou renovando a minha mente, eu estou tendo uma contínua mudança para melhor, ou seja, eu estou melhorando. Você está sendo renovado, você está tendo sua mente renovada, então você está tendo uma contínua mudança para melhor, você está melhorando a cada dia. E o verbo renovar, ele é também usado em 2 Coríntios 4,16, onde diz que o homem interior se renova de dia em dia. E também em Colossenses 3,10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É a metanoia, né, irmãos? Metanoia quer dizer mudança de mente. Para nós, é a capacidade espiritual de perceber coisas espirituais, de reconhecer o que é certo e o que é errado, né? Isso é a transformação de mente para nós que somos crentes, para nós que estamos vivendo o Evangelho, para nós que estamos na igreja, para nós que aceitamos a Jesus. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Nossa mente, ela é o centro dos nossos pensamentos, o centro das nossas emoções. Por isso devemos vigiar a nossa maneira de pensar. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas do alto. Precisamos vigiar o nosso pensamento. Não pensar coisas ruins. Não pensar coisas negativas. Não ter pensamentos pecaminosos, mas pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima. As nossas inclinações morais devem ser colocadas sobre o controle do Espírito Santo. Temos tendência para o mal? Temos. É a luta da carne e do Espírito, né? Então, esses pensamentos ruins, esses pensamentos que não agradam a Deus, esses pensamentos que não são de acordo com a palavra de Deus, devem ser colocados sobre o controle do Espírito Santo. 2 Coríntios 3, 18. Sob a mente de Cristo, para que nós tenhamos o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Filipenses 2, verso 2 ao verso de número 5. E para que nunca nós tenhamos disposição mental reprovável. Ou seja, para que nunca nós tenhamos pensamentos reprováveis. Romanos 1, 28. Os processos de transformar-se e de não conformar-se, ele ocorre interiormente. É dentro de nós, né? Que acontece esse processo de transformar e o processo de não conformar. Mas ele se manifesta exteriormente, né? É dentro de nós que acontece o processo. Mas é exteriormente que as pessoas percebem, que as pessoas veem. Disse John Stott: se a degradação dos descrentes é devida à futilidade de suas mentes,
Veja bem, a degradação dos descrentes é devido à futilidade de suas mentes, ou seja, seus maus pensamentos. Então, se é assim, a retidão dos crentes depende da constante renovação da nossa mente. Amém? Glória a Deus. A renovação da nossa mente. Que ela se renove a cada dia, que ela se renove a cada momento, que nós tenhamos sempre pensamentos bons, pensamentos de cima, pensamentos do alto, pensamentos inspirados pelo Espírito Santo. É a renovação da nossa mente. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor falou na nossa vida, no nosso coração. Muito obrigado porque o Senhor trouxe instruções para nós, para cada um de nós. Eu lhe agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, que estão em casa. Eu lhe agradeço e lhe peço, Senhor, que os abençoe com toda sorte de bênção. Mas eu lhe peço principalmente, Senhor, que nos ajude a praticar a Tua palavra, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigado, Senhor da glória, no nome de Jesus. Graças a Deus por essa palavra, e nesses dias nós precisamos renovar a nossa mente na realidade, né? Graças a Deus. Irmãos, a nossa programação durante a semana continuam as mesmas. No sábado, nós teremos aqui um evento da rede de homens de nossa igreja. Será às 19h30 e nós teremos aqui um tema para essa reunião. É a paternidade em meio a um conflito de gerações. Então divulgue isso, passe isso à frente. No sábado, no dia 8, todos os homens de nossa igreja estão convidados para poder estar participando aqui às 19h30. Amém? Vamos colocar de pé? Graças a Deus. Estendam todas as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes, com todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas nossas mídias sociais, não só agora, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe os irmãos.